Olá, amigos do Fute Mesa Show! Bem-vindos a mais um... Não, hoje não tem futebol. O vídeo de hoje é um tutorial de um novo goleiro, conforme anunciei no vídeo anterior. Aliás, se você não assistiu, vai lá dar uma conferida depois, pois é o vídeo da grande final do Brasileirão Série A, entre Palmeiras e Grêmio. Vou deixar o link aí embaixo na descrição e no card que aparece aí em cima. Aí na tela, pessoal, os dois kits de goleiro são os mais recentes que fiz e que vocês já estão acostumados a ver aqui nos jogos. E fiz também estas caixas especialmente para armazená-los e facilitar o uso nos jogos. Como vocês veem, é um goleiro em cada caixa com 14 posições de defesa cada um, e que continuarei usando aqui nos jogos. O que vou apresentar no vídeo de hoje e que já está pronto são diferentes deste, não no material usado, estes são os mesmos. Bem, no vídeo de hoje vou mostrar este novo goleiro que fiz desde o início, e com duas novidades. Ele é maior e com o dobro de posições de defesa do anterior. Seriam dois goleiros, mas não houve tempo hábil para aprontar o segundo, então vou apresentar logo este que ficou totalmente pronto. E você que é novo por aqui e curte o futebol de botão, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Esse tem então 23 posições de defesa. Eu já fiz um tutorial do goleiro anterior, este que eu já uso aqui no canal há bastante tempo, onde eu explico cada uma das suas posições. Esse que eu fiz agora não vou fazer o mesmo para o vídeo não ficar muito longo, até porque são muito mais posições. Mas vocês podem conferir depois na playlist tutoriais, e vocês terão uma ideia de como são as outras posições que fiz agora. E a forma que eu irei apresentar este tutorial não será em vídeo como eu fiz da outra vez, pois dá muito trabalho fazer tantas posições e filmar ao mesmo tempo. Além do que, como eu já disse, o vídeo iria ficar muito longo, mesmo ele sendo acelerado. Então, eu vou apresentar através de fotos e explicando passo a passo da sua construção. E quem não quiser ter todo esse trabalho que eu tive de fabricação desse goleiro desde o início, eu vou disponibilizar a um valor bem acessível os gabaritos, tanto o colorido, onde é só imprimir, recortar e colar, como também o gabarito simples, sem ser o colorido, onde vocês poderão colorir a seu gosto, usando as cores que quiser. Vou deixar aí embaixo nos comentários ou na descrição o contato e a chave Pix para depósito, que é o mesmo do e-mail. Então, quem se interessar e quiser adquirir os gabaritos, ou apenas um deles, é só enviar mensagem pelo direct, que é o Instagram, ou por e-mail. Entre em contato então dizendo qual gabarito escolheu e informe o seu e-mail para que eu possa estar enviando em PDF. Eu não deixo, pessoal, o contato por WhatsApp porque este eu uso para outros trabalhos, e por conta do volume de mensagens possa ser que eu me passe e demore a responder. É mais fácil pelo Instagram ou por e-mail, que são exclusivos daqui do canal. No decorrer do tutorial, eu vou dar duas formas que vocês poderão estar imprimindo estes gabaritos. O contato e chave Pix é este que aparece aí na tela e é o mesmo para os dois, tanto para contato como para depósito. Vou deixar aí embaixo também nos comentários, seguido dos valores de todos os gabaritos, inclusive dos antigos. No final do vídeo eu vou detalhar melhor quais são estes gabaritos. E caso vocês não tenham nenhum material em acrílico transparente para colocar o goleiro, ou mesmo assim queiram adquirir uma placa novinha, perfeita, vou deixar aí embaixo também nos comentários onde eu adquiri esta placa. Essa placa, pessoal, tem de diversos tamanhos e espessuras, mas lembrando que quanto mais grossa a placa, mais cara ela é. Aqui eu usei com espessura de 2 mm, já que eu fiz uma base para que o goleiro fique em pé, ou seja, não é muito grossa e nem muito fina. A tinta utilizada para a pintura do goleiro é a tinta plástica ou PVA, também conhecida como tinta para artesanato. Não serve tinta guache, porque ela é fosca e com o passar do tempo ela perde a coloração, vai perdendo também o brilho. Um pequeno pote de 37 ml dá para pintar todas as posições desse goleiro, que são 23, e vende em qualquer papelaria ou loja de artigos de festa.
Eu acho mais vantagem comprar o kit, pois vem várias cores e dá para diversificar bastante o colorido do goleiro, além de ter mais opções de tonalidade, como por exemplo a cor de pele, que pode ser também usada para pintar as luvas. Eu vou deixar aí também nos comentários onde eu adquiri esse kit. Tem de diversas quantidades, caso vocês queiram também adquirir pela internet, que eu acho bem mais cômodo e vantajoso. Bem, mas se você não quiser adquirir nada disso, nem gabaritos, nem placa de acrílico, quiser você mesmo fabricar tudo desde o início, vocês poderão utilizar o material que vocês tiverem de sucata aí na casa de vocês, que poderão ser reutilizados. Eu mostrarei então passo a passo de como desenhei o goleiro em várias posições até o seu acabamento final. A primeira dica vai para a substituição da placa de acrílico. Você pode, por exemplo, usar a capa de CD, conforme ideia de Adeilton do canal de fãs de jogo de botões. E vocês podem conferir depois indo lá no canal dele. Lá tem vários tutoriais de acessórios de botão, inclusive goleiros, onde ele usa a capa de CD. O problema daqui desse meu goleiro que eu fiz é que, devido à grande quantidade de posições, você precisará de várias capas. Mas é claro que vocês podem também usar outro material que não seja capa de CD, desde que seja acrílico e transparente. Uma outra ideia, caso vocês não consigam nada parecido com placa de acrílico e nem queiram comprar, é substituir pela caixa de fósforo gigante. O pequeno problema é que vocês terão que fazer o goleiro um pouco mais reduzido do que o que eu fiz aqui, para poder caber certinho no espaço da caixa. Sim, mas a caixa não é transparente. Como faz então para destacar o goleiro do campo, como é feito com acrílico? Simples, ou você forra com papel verde ou pinta de verde. Eu já fiz goleiro assim aqui no canal, tem um tutorial também dele aqui na playlist tutoriais. Vamos então aos materiais utilizados que aparecem aí na tela, que serão utilizados na fabricação deste goleiro em 23 posições de defesa. Papel ofício, papel carbono, papel manteiga, uma folha de lixa fina, que não aparece aí na tela, mas vamos precisar também, caneta esferográfica preta, lápis, tesoura, estilete, tintas, pincel, uma lâmina de serra simples, a placa de acrílico, super cola ou pistola de cola quente, aí fica a critério de vocês, o que vocês tiverem, qualquer um dos dois serve, e fita dupla face larga. Vamos então agora à confecção do goleiro. Primeiro então temos que desenhar. Algumas posições eu já tinha há bastante tempo, só fiz então ampliar. Mas no resumo, como é que se faz? Eu pegava de revistas as fotos dos goleiros em diversas posições e eu ia olhando e desenhando. E dava trabalho, porque como eu não sou desenhista, levava bastante tempo. Mas enfim, com um borrão aqui, apagando aqui e ali, acertando, eu consegui. Dessa vez, com o aumento de posições, eu tive que baixar da internet. Então o processo foi o mesmo, eu escolhia algumas posições do goleiro, eu baixava e eu ia olhando e desenhando. Se vocês tiverem revistas, fica mais fácil ainda, porque vocês podem até decalcar. Coloca o papel manteiga sobre o goleiro e aí é só transcrever para o papel. Feitos então todos os desenhos, todas as posições, nós pegamos aqueles que podem ser replicados em sentidos opostos de defesa, como esse que se vê aí na tela. Na verdade, a única posição que não precisará ser replicada é apenas uma, essa que aparece aí na tela, que é a posição estática, onde o goleiro não expressa movimento, sendo então utilizado em cobrança de tiro de meta, pênalti e em qualquer outra posição que se queira ou não necessite de movimento. Aí vai da interpretação de cada um dentro do jogo. Pega-se então o papel manteiga e decalca-se todos eles com lápis ou caneta. Decalcar, para quem não sabe, é colocar o papel manteiga, que é um papel quase transparente, coloca-se sobre o desenho e contorna-se com a caneta ou lápis, o que você achar melhor. Daí então tem-se uma cópia do primeiro desenho, e esta cópia no papel manteiga é que iremos fazer as posições invertidas.
A segunda etapa então é transformar estas posições decalcadas em posições de sentidos opostos, onde, por exemplo, o goleiro que espalma a bola para a direita, agora faremos ele espalmando a bola para a esquerda. E se faz da seguinte forma: pega-se uma folha de papel ofício e coloca-se embaixo de uma folha de papel carbono. E sobre o carbono coloca-se o goleiro decalcado do papel manteiga, só que é ao contrário, em posição invertida, ou seja, o lado que se fez o contorno quando se decalcou para baixo. Agora é só contorná-lo com a caneta. E o resultado então é o goleiro com posição invertida de defesa, para se usar no jogo conforme a necessidade, ou seja, conforme a direção do chute do adversário. O passo seguinte, com todas as posições desenhadas, é pintar. O pincel ideal é o número 0 do tipo chato e o número 2. O 0, logicamente, sendo mais fino, se usa para pintar as partes pequenas, como as luvas e as chuteiras, e o 2 para pintar a camisa, o calção e o corpo do goleiro. Eu comecei pintando as luvas e as chuteiras, que vocês podem pintar da mesma cor ou cores diferentes, aí fica a critério de cada um. E essa tinta, pessoal, para artesanato ela é lavável. Você pode pintar com o mesmo pincel todas as partes do goleiro. E a cada pintura só então usar água para lavá-lo, não precisa solvente ou qualquer coisa do tipo. Uma ideia é você pintar todos os mesmos utensílios de todas as posições, e foi assim que eu fiz, ou seja, por exemplo, eu pintei todas as camisas de todas as posições, depois enxaguei o pincel e pintei os calções, e assim por diante. E quais as cores ideais para pintar todas as partes do goleiro? Bem, eu só excluo dessas opções o verde e todos os tons dele, e todos os azuis mais escuros, porque estas cores irão confundir com a cor do campo. O goleiro então não irá se destacar. E é por isso então que eu uso cores claras e vivas, como amarelo, vermelho, etc. E por fim pintei o corpo, no caso a cabeça e parte das pernas com a tinta cor de pele, que eu adquiri no kit. Mas caso você não adquira o kit ou também nem ache para comprar a unidade, você pode substituir pela cor branca. Eu não aconselho usar o preto porque irá escurecer muito o goleiro e irá confundir com a cor do campo. O preto eu só uso nas luvas ou chuteiras porque são partes pequenas. Com todas as posições do goleiro pintadas, agora cobre-se todos os contornos deles com caneta esferográfica preta. Isso irá lhe dar maior destaque, dando um bom visual. O passo seguinte é cortar. Eu cortei todos eles usando apenas a tesoura, mas se vocês tiverem dificuldade em cortar as partes estreitas, use o estilete. É só apoiar o goleiro sobre uma prancheta, uma mesa, e com o estilete, com a ponta do estilete, vai fazendo o corte. Mas cuidado para não danificar o goleiro e nem cortar o dedo. Se você é uma criança, peça a ajuda de um adulto. Com todas as posições de defesa do goleiro cortadas, agora passa-se ao corte da placa de acrílico. No caso, é a placa comprada, pronta, toda perfeita. Essa aí não dá trabalho. É bem fácil de cortar, não requer esforço. Já a capa de CD, essa sim dá trabalho, porque é um material muito duro. Tem que se ter cuidado não só para não machucar a mão, como também para não rachar a capa. E como iremos cortar os formatos da placa para cada posição, é que é o diferencial desse goleiro. Ele, além de ser maior e com mais posições, o corte da placa eu tive a ideia de ser proporcional à posição. Ou seja, as posições não terão todas o mesmo tamanho, o mesmo padrão, de 6 cm de comprimento por 4 cm de altura. A placa terá o tamanho da posição, mas não podem ser menor que o padrão. Por exemplo, umas posições ficaram com 6 cm de comprimento, outras com 7 cm e assim por diante. Primeiro então se coloca a posição do goleiro na placa de acrílico e marca-se com a caneta o comprimento e a altura para que ele ocupe todo o espaço. E logo após marca-se, fazendo logo o corte depois, usando uma lâmina de serra simples. E vai fazendo assim com todas as posições. Lembrando que as medidas, independente da posição, não pode ser menor que o padrão,
4 cm de altura por 6 cm de comprimento. E aí está todas as posições cortadas. Vejo que as placas são proporcionais a todas as posições. Umas são maiores que as outras, o que irá proporcionar jogos bem interessantes, com belos gols, mas também com belas defesas. Dará a impressão de uma boa dinâmica de jogo. Depois de cortadas as placas para cada posição, corta-se as bases deles, que sustentam o goleiro, permitindo que ele fique em pé. A medida de largura é de 2 cm dessa base, meio centímetro maior que o goleiro antigo. Já o comprimento é proporcional ao comprimento do goleiro. Marca-se então primeiro com a caneta e depois corta-se. Agora vamos à fase do acabamento antes de colar as posições nas placas. Primeiro, caso compre a placa de acrílico, todas elas vêm com uma película de proteção, como você vê aí na tela. O que é que você vai fazer? Você vai manter essa película até o momento da colagem das posições, ou seja, você vai serrar a placa com essa película. E vai dar o acabamento em todas as arestas das placas, sem tirar a película. E como é esse acabamento? O acabamento é feito com a lixa. Você vai dar uma leve lixada em todas as arestas de todas as placas, inclusive também das bases. E depois, com o pincel seco, vai tirando os resíduos do lixamento. Após o lixamento de todas as placas, vamos agora à tiragem da película. Mas se faz isso um de cada vez. Tira-se a película de um dos lados da placa e cola-se imediatamente a posição do goleiro. E assim por diante. Todo esse cuidado se deve justamente porque essa película ela está ali na placa para que ela seja protegida de possíveis arranhões e rachaduras durante o manuseio. Por isso só se tira essa película quando for fazer a colagem da posição. Vou agora explicar a colagem das posições, que você poderá fazer de 3 formas. E a última é a mais interessante, tem a ver com a impressão do gabarito do goleiro pronto, caso vocês adquiram comigo, o que vai poupar um bom trabalho. Bem, a primeira forma de colar as posições de defesa, que foi a que eu fiz, foi colar a posição na fita dupla face. Depois eu cortei as sobras, contornando totalmente o goleiro. Depois destaquei a parte adesiva e colei ele atrás da placa, como se vê aí na sequência. Assim que fizer a colagem, cole logo em seguida a base que sustenta o goleiro. Use a super cola ou pistola de cola quente e faz isso com todas as posições. Sempre apronte um de cada vez. Faça o trabalho completo, colagem da posição e colagem da base, e depois passa-se para o outro, assim por diante, até terminar todos eles. A segunda forma é mais prática que a primeira. Você não precisa cortar o goleiro contornando todo ele. Simplesmente você cola o goleiro na fita dupla face, destaca a parte adesiva e cola na placa. Ela irá cobrir toda a placa. Eu não prefiro dessa forma porque, embora a fita dupla face seja transparente, igual a placa, quando se junta os dois, ela fica meio esbranquiçada, meio fosca. E a terceira e última forma é a mais prática de todas. Vocês não precisam gastar com fita dupla face e nenhum outro adesivo. Caso vocês optem em adquirir o goleiro colorido comigo, o que é que vocês vão fazer? Vocês imprimem ele em papel adesivo. Esse tipo de papel é acetinado, ou seja, ele é liso e brilhante, o que significa que você pode colar na frente da placa. É só destacar o adesivo e colar. É bem prático e fica com um bom acabamento também. E aí na tela o goleiro com todas as suas 23 posições prontas, o que dá muito mais opções de troca durante o jogo, tornando assim a disputa mais vistosa e interessante. E para finalizar esse tutorial, antes de eu deixar com vocês as imagens das principais posições do goleiro embaixo da trave, eu vou passar as imagens de cada gabarito que eu estarei disponibilizando. E na descrição ou comentário fixado, eu vou deixar o valor de cada um, começando por este que acabei de apresentar, que fizemos aqui agora.
Você que curte o futebol de botão e ainda não tem uma mesa? Mesa de futebol de botão simples com cavalete. Ótima opção para quem está iniciando. Eu comecei com uma dessas. Interessou? Clique no link da descrição e adquira a sua. Mesas de futebol de botão semi-profissional com pés e sem pés. Confira! Campo de futebol de botão com pé. Ele tem bordas revestidas em plástico para proteção dos botões e faixas de campo em 2 tons de verde, estilo europeu. Seus pés são dobráveis, o que facilita o transporte para qualquer lugar. Vá até a loja pelo link da descrição deste vídeo, confira todas as informações e adquira o seu. E se você procura um campo semi-profissional e sem pé, tem também! Ótima opção para quem não tem espaço. Você pode colocar no chão, na cama, na mesa da sala e em diversos outros lugares, com as mesmas características dos de pé. Bordas em plástico para proteção dos botões e pintado em 2 tons de verde estilo europeu. O link dele também está na descrição. Quer concluir o curso supletivo e não tem tempo para aulas frequentes? Chegou a sua oportunidade! Supletivo em 3 meses em qualquer lugar do Brasil pela internet, com certificado e reconhecido pelo MEC CE. Contato na descrição do vídeo.